Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim fazer essa live aqui a respeito do presidente ideal para o STF, que é o ex-deputado e ex-prisioneiro Roberto Jefferson. Eu fiz uma live anterior falando a respeito disso, praticamente disso, e alguns amigos, vocês podem adivinhar, petistas, só podem ser. Eu estava maluco. No STF não se faz isso, não se coloca um presidente no STF. Bom, eu posso até estar maluco, mas eles não sabem ler, não sabem ouvir, porque o vídeo fala claramente que eu entendo o que está acontecendo, tá certo? Mas eles não entenderam, porque é difícil de entender as coisas petistas. Bom, mas voltei ao assunto aí. A Constituição tem normas especiais para que os ministros do STF sejam indicados e para que elejam o seu presidente. Isso eu sei muito bem, porque depois que o STF passou a se reunir no plenário ao vivo, muita gente passou a entender, e eu fui um deles que passei a entender sobre muitas coisas da Constituição brasileira. Bom, então, isso aí é um item que eu vou voltar ainda a falar sobre isso em outro vídeo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes vetou a nomeação do delegado da Polícia Federal pelo Bolsonaro? E quem é o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é um ministro indicado pelo Temer, fora da lista tríplice, que o Senado coloca a lista tríplice na mão do presidente para indicar o ministro. O Temer pensou Alexandre de Moraes que não estava nessa lista. E nas rodas íntimas, as pessoas sabem que o Alexandre de Moraes é considerado como jagunço do Temer. Tá certo? E outra coisa, um presidente indicado barrar a nomeação do chefe do executivo, barrar a nomeação de um delegado federal que está sob a jurisdição dele. Que poder ele tem sobre isso? Nesse dia Bolsonaro fez uma coisa que eu achei que ali ele começou a abrir o jogo. Ele aceitou. Ele disse: olha, vamos parar, porra, porque quase houve uma crise institucional por causa disso. Mas Bolsonaro não parou. Eles não pararam. E Bolsonaro não fez nada e está sendo cada vez mais chutado o Bolsonaro. Para mim, que votei no Bolsonaro pensando que essa coisa jamais poderia acontecer, eu estou achando Bolsonaro semelhante a um picolé de chocolate. Quanto mais tempo passa, mais mole ele fica. Vocês sabiam que o ministro Lewandowski, no impeachment da Dilma, ilegalmente não retirou os direitos políticos dela? Lewandowski era o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidiu o impeachment. E o impeachment, segundo a Constituição, o impeachado, segundo a Constituição, perde o direito, o seu mandato, e perde seus direitos políticos. Conjuntamente, acho que é o artigo 5º que fala sobre isso. O mandato e os direitos políticos. Quem fez Lewandowski, auxiliado por Renan Calheiros? Dividiu. Fez uma votação para ver se ela perdia o mandato, e ela perdeu o mandato. Depois fez a segunda votação para ver se ela perderia os direitos políticos. Não, ela não perdeu os direitos políticos. Mas perdeu pelo povo, porque ela foi candidata a senadora em Minas Gerais e perdeu feio. Muito bem. Quem é Lewandowski? Um moleque de recado do Lula, vive na cozinha do Lula, amigo da afinada esposa do Lula. Foi ela, dizem que foi ela que indicou ele. Muito bem, só estou dizendo que Lewandowski, né, rasgou a Constituição.
Mais uma vez a Constituição é rasgada. Vocês sabiam que 5 ministros do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, esses fez alguma restrição, votaram a favor da reeleição do presidente da Câmara e do Senado, que é algo que está na Constituição, dizendo que não pode haver reeleição de presidente da Câmara e do Senado. Então esses 5 ministros tentaram rasgar a Constituição. Só não rasgaram porque perderam de 6-5 com o voto de Minerva do Fux. Você sabia que o STF retirou a autoridade do governo federal? Do governo federal, significa Bolsonaro, e delegou poder aos governadores e prefeitos para administrar a pandemia do Covid-19, sem nenhuma exigência de restrição aos governadores e prefeitos, ou mesmo qualquer coordenação, qualquer projeto para receber o dinheiro que iriam gastar com a Covid. Não. Não fez exigência nenhuma. Simplesmente tirou o Bolsonaro da coordenação do combate à Covid. Entregou aos prefeitos e governadores. Agora, evidentemente, nós podemos prestar atenção que o STF ou eles são ministros de cabeça, ou que eu acho que são, também, ou são perseguidores do Bolsonaro. Porque querem destruir de qualquer maneira o Bolsonaro. Porque quem é no mundo, sabendo da qualidade dos prefeitos e dos governadores brasileiros, qualidade essa que são desonestos, antiéticos, mau caráteres, ladrões, desviadores de recursos públicos, esse pessoal foi colocado responsáveis por receber essa verba bilionária para combater a Covid sem nenhuma restrição. Quem fez isso? O STF. E com isso houve uma desorganização total nesse processo. Já morreram mais de 380 mil vítimas e isso está na conta do STF. Foi o STF o responsável, é o STF, e ele vai pagar um dia por isso, o responsável pelas mortes de Covid no Brasil. Você sabia que o Edson Fachin, petista, que fez campanha política para Dilma, anulou 4 processos contra o Lula, tornando-o ficha limpa? E por quê? Porque o Lula é honesto? Porque o processo estava errado? Porque o processo era falso? Porque levantaram falso testemunho contra Lula? Não, não foi por isso. Simplesmente pela filigrana jurídica. Porque ele acha que esses processos não deveriam serem julgados em Curitiba. E transferiu esse processo para o Distrito Federal. Deverá começar tudo de novo, significando que vão prescrever. Meus amigos, o STF, Conselho de Intervencionismo, nunca antes visto, está destruindo o nosso país. A nossa carta máquina já foi e está sendo constantemente rasgada. E praticamente não existe mais leis. O Brasil está vivendo um verdadeiro faroeste legal. Deputados federais, jornalistas, etc., estão sendo presos ilegalmente por emitir opiniões criticando as ações do STF. Só não prende o ex-deputado e ex-prisioneiro Roberto Jefferson, que nas suas lives e entrevistas os trata com adjetivos muito carinhosos, infelizmente impublicáveis. Que segredos misteriosos guarda o Roberto Jefferson? Se todas essas coisas acontecem ao arrepio da Constituição, por que o Bolsonaro não pode simplesmente nomear Roberto Jefferson para o lugar que vai vagar agora do Marco Aurélio Melo, dá férias para Fux de 30 dias, de 1 mês ou 6 meses, e coloca Roberto Jefferson
como presidente do STF. Tudo pode ser feito nesse país. O país está a revelia de leis. É um faroeste total. Por que eu digo isso? Porque eu acho que Roberto Jefferson é, de fato, o homem mais respeitado pelos ministros do STF. Porque da maneira que ele fala sobre ele e os escreve, e não houve uma só palavra de volta, é porque eles têm muito respeito. Ok? Muito obrigado e até a próxima.